Alô amigos, meu nome é Manuel Amaro. Neste vídeo eu vou resolver e comentar as questões de biologia da prova do Enem de 2017. Para você jovem que vai fazer o Enem este ano, que pretende ingressar na universidade, esta é uma ótima oportunidade para aprimorar os seus estudos. Seja bem-vindo ao meu canal e vamos lá! Voltando aqui comigo, nós vamos trabalhar hoje o caderno azul da prova do Enem de 2017. Vamos lá? A primeira questão de biologia dessa prova é a de número 92. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Então nós vimos aí que é uma questão relacionada à atuação dos antibióticos. Então vamos lá para a alternativa A. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Olha, quem ativa o sistema imunológico do hospedeiro são as vacinas, né? São as vacinas que se aplicam nas pessoas para evitar uma determinada doença, prevenir contra uma determinada doença. Alternativa B. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Quem interfere na cascata bioquímica da inflamação são os anti-inflamatórios. Letra C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. Não. Letra D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. Geralmente as bactérias não são hospedeiras das células, né? Não são hospedeiras das células, quem são hospedeiros das células geralmente são os vírus, são hospedeiros, né? E são parasitos intracelulares obrigatórios. E a alternativa é danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Os antibióticos eles atuam, né, bloqueando a síntese de proteína nas células, né, das bactérias, ou destruindo as paredes celulares dessas células, das bactérias. Portanto, com essas dicas, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Portanto, a próxima questão 94. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Você pode ver aí que essa é uma questão de bioenergética, né? E tem a ver com o processo fotossintético, em que esses nanotubos de carbono ajudaram a planta a aprimorar, né, a sua ação no que diz respeito à captação de luz. E a captação de luz é em forma de fótons. Então, podemos ver as alternativas. Alternativa A, utilização de água. Olha, a utilização de água na fotossíntese é a partir da quebra da molécula de água, que é uma etapa em seguida, logo posterior à captação de fótons. A alternativa B, absorção de fótons.
de fótons. Então, esses nanotubos aprimoraram, ajudaram a planta a absorver os fótons de luz, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B. A alternativa C, formação de gás oxigênio. A formação de gás oxigênio na fotossíntese ocorre também na fotólise, na quebra da molécula de água, onde o gás oxigênio é liberado para o ambiente. D. Proliferação dos cloroplastos. Os cloroplastos eles se autoduplicam em função de ter em seu interior DNA, mas não está associado à questão, né, de absorção de luz. A alternativa é captação de dióxido de carbono. A captação de dióxido de carbono na fotossíntese ocorre lá pelos estômatos e ele é fixado e ele é assimilado e fixado por um processo enzimático, mas isso é na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química. A etapa de captação de luz é a primeira etapa da fotossíntese, que nós chamamos de etapa fotoquímica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a próxima? Questão 96. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Então ele vem perguntando o seguinte: no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de... O que ele está falando aí é sobre o ciclo do nitrogênio. Nós vamos dar uma olhada aqui no ciclo do nitrogênio. Nós podemos ver aqui em cima na sua tela, o nitrogênio N2, né, fixação biológica do nitrogênio, que é pertencendo ao ciclo, né, do nitrogênio. Então a gente vê aí o nitrogênio, ele é o gás mais abundante na atmosfera terrestre, né? E a fixação desse gás, né, ele ocorre a partir de micro-organismos, porque a grande maioria dos seres vivos não consegue assimilar esse gás, né? Portanto, o nitrogênio ele é fixado através de micro-organismos, como por exemplo as bactérias fixadoras de N2 nos nódulos de raízes de leguminosas. Essas bactérias são bactérias do gênero Rhizobium, que faz essa fixação, né? Também as bactérias fixadoras de N2 no solo, né, que transforma esse nitrogênio em amônia, né? Essa amônia é depois convertida em amônio, no íon amônio, né? E pelas bactérias nitrificantes. A conversão de amônia em amônio chama-se de amonificação. E a conversão do amônio em nitritos e depois em nitrato chama-se nitrificação. E quem faz essa conversão são as bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter, né, que faz essa conversão, são as bactérias nitrificantes, ok? Na etapa seguinte, na conversão do nitrito em nitrato, nós temos, né, a nitratação. Então, os nitratos eles são melhor assimilados, absorvidos pelas plantas, né, Então, o processo, a etapa de nitratação é o processo da conversão de nitrito em nitrato. E também as bactérias nitrificantes, elas podem também converter o nitrato em N2, né, desnitrificando o processo, portanto, devolvendo aí para o ambiente, ok?
Então, não restando dúvida, a alternativa dessa questão é a alternativa A, nitratação. Beleza? Próxima questão, número 98. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. A organização celular é como é que a célula, o tipo de célula, se ela é procariótica, se ela é eucariótica, e o modo de nutrição é se esses organismos são fotossintetizantes, ou seja, são autótrofos ou são heterotróficos, né? Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade, veja bem, olha, ancestralidade, entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Então, o que o Woese e seus companheiros de pesquisa concluíram? Que os organismos do grupo Monera, eles tinham diferenças, né, e precisavam ser separados. E, portanto, nós podemos ver aí a classificação de Whittaker em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia. E a classificação é recente, de 1990, de Woese, em 3 domínios. 3 domínios: o domínio Archaea, que são organismos procariontes; o domínio Eubactéria, que são organismos também procariontes, né, e pertencem ao reino Monera. E um terceiro domínio, que é o Eucária, que é o restante dos organismos, aqueles organismos constituídos de células eucarióticas pertencem ao domínio Eucária. E aí ele vem a pergunta: a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Então nós vimos aqui a alternativa A, tipos de células. Olha, as Archaea e as Eubactéria possuem o mesmo tipo de célula, que é a célula procariótica. A letra B, aspectos ecológicos. Os aspectos ecológicos das bactérias e das arqueias são muito semelhantes, portanto não dá para separar um grupo baseado só nesses aspectos. Alternativa C, relações filogenéticas. Quando ele falou em ancestralidade, isso está ligado à filogenia, né? O grau de parentesco das espécies através de relações filogenéticas, ok? D, propriedades fisiológicas. Também não daria para separar o grupo Monera em Archaea e Eubactéria por conta das propriedades fisiológicas de suas células, que são muito semelhantes, e nem também das características morfológicas. Portanto, não resta dúvida, aí nós temos a alternativa C, que é a alternativa correta, relações filogenéticas. Ok? Vamos para a próxima? Questão 100. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude de sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Então vem a pergunta: qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Pessoal, a questão das plaquetas, né? Nós sabemos, as plaquetas naturais, elas são componente do sistema sanguíneo.
né? São produzidas na medula óssea e atuam na coagulação do sangue. Portanto, vamos para as alternativas. Alternativa A, filariose. A filariose é uma verminose, é uma doença causada por um verme. É aquela doença que causa a elefantíase, que esses vermes eles danificam o sistema linfático e causam acúmulo de líquido nas extremidades inferiores dos seres humanos, né? É uma verminose. Alternativa B, hemofilia. A hemofilia é uma doença genética relacionada ao cromossomo X e é mais frequente em homens. E essa doença, ela se caracteriza pela dificuldade que o doente tem de coagular o sangue, né? Portanto, está relacionado, essa alternativa está relacionada com a plaqueta sanguínea. Então, essas plaquetas ajudariam, nesse caso, aos hemofílicos, né, a coagular o sangue e melhorar o estado do paciente. Alternativa C, aterosclerose. Aterosclerose é a deposição de placa de ateroma nos vasos sanguíneos. Isso ocorre muito nas artérias coronárias, né, causando aí infarto do miocárdio, né, infarto do coração, que está relacionado ao excesso de colesterol na corrente sanguínea, ok? A letra D, doença de Chagas. A doença de Chagas é uma protozoose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? É uma doença, esses protozoários se alojam no tecido cardíaco e dificulta o funcionamento do coração, e nesse caso o coração aumenta de tamanho. Então não está relacionada a doença de Chagas com dificuldade de coagular o sangue. A alternativa é síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é essa síndrome? Isso tem a ver com o HIV. Essa é a doença que nós conhecemos como AIDS, né? É uma virose, tá? E não está relacionada a problemas de coagulação sanguínea. Portanto, a doença que está relacionada com a dificuldade de coagulação sanguínea é a hemofilia. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Questão de número 106. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Aí ele pergunta o seguinte: a explicação científica que justifica essa prática se baseia na alternativa A, volatilização das substâncias de interesse. B, polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. C, solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. D, oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. E é liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Bem, essa questão, ela diz respeito à questão dos óleos essenciais. Os óleos essenciais pertencem a uma classe especial de lipídio, que são os terpenoides. E eles têm uma propriedade de se volatilizar, né? Então, se nós formos ver aí, a alternativa é liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Durante o processo de fotossíntese, ocorre liberação de oxigênio. A gente já falou aí
em uma das questões anteriores. Na alternativa D, oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. O óleo ele não vai sofrer oxidação pelo oxigênio produzido na fotossíntese, em função de que o oxigênio ele não fica dentro da planta, ele é liberado para o ambiente. E a C, solubilização das substâncias de interesse pelo ovário. A solubilização seria a mistura, né, que esses óleos seriam diluídos juntamente com a água do ovário. Não, eles não vão se diluir, até porque os óleos não se misturam com água. Eles são moléculas, né, hidrofóbicas, então não tem afinidade com água. P, polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. Olha, na radiação solar, lá no ciclo de Calvin da fotossíntese, que é a etapa química da fotossíntese, o que ocorre lá é a formação de PGA, né, que é um açúcar e não é óleo. Depois é que são formadas várias moléculas a partir daí. E a alternativa A, volatilização das substâncias de interesse, né? Por quê? Porque os óleos essenciais eles se volatilizam com facilidade, né, na presença dos raios solares. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. A questão 109. O fenômeno da piracema, que é a subida ao rio, né, pelos peixes, é um importante mecanismo que influencia na reprodução de algumas espécies de peixes, por induzir o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Então nós estamos vendo aí uma questão que está relacionada a impactos ambientais, né? Que é a construção de barragens, como por exemplo hidrelétricas que o homem produz, que o homem constrói, né? E isso interrompe o caminho dos peixes no que diz respeito ao processo realizado na piracema, essa migração que os peixes fazem, né, na época de reprodução. E aí vem a questão, a pergunta: essa intervenção antrópica, ou seja, a intervenção feita pelo homem, prejudica a piracema porque reduz o percurso da migração? Se se constrói uma barragem, ou seja, uma barreira no rio onde os peixes estão subindo, essa barragem, ela com certeza ela vai reduzir o percurso da migração desses peixes, né? Interferindo aí no processo de piracema, que é o caso da questão. A letra B, vai reduzir a longevidade dos indivíduos, ou seja, os peixes vão viver menos, vão morrer mais jovens? Não está relacionado. Letra C, disponibilidade de alimentos. Os alimentos podem ser reduzidos a sua disponibilidade em função das ações antrópicas, mas não é o caso plausível dessa questão. A D, período de migração da espécie, vai reduzir o período de migração? O período de migração vai ficar mais curto? Não, vai interromper, vai diminuir o percurso, né? A alternativa é número de espécies de peixe no local. As espécies de peixes podem diminuir, podem reduzir em função das práticas antrópicas, mas a alternativa mais plausível nessa questão é a alternativa A, reduz o percurso da migração. Beleza? Vamos lá? A questão 111. Os botos cinza, né, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado em que os organismos vão acumulando de acordo com a sua alimentação em uma área contaminada com essa substância.
acumulam mais mercúrio do que outros animais da sua cadeia alimentar. Então ele vem a questão: os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque, alternativa A, são animais herbívoros, B, são animais detritívoros, C, são animais de grande porte, D, digerem o alimento lentamente, estão no topo da cadeia alimentar. Meus queridos, explicando os animais que se encontram no topo da cadeia alimentar, eles vão se alimentando daqueles animais que já estão contaminados. E, portanto, como os botos cinza ficam muito tempo no mesmo ambiente, ou seja, eles não são uma espécie migratória que vão para outros locais de longa distância, eles ficam muito tempo no mesmo ambiente e se alimentando naquele ambiente. Caso aquele ambiente esteja contaminado, eles vão concentrando maior quantidade de substâncias como o mercúrio em função deles estarem no topo da cadeia alimentar, porque eles vão se alimentando daqueles animais, daqueles organismos que já estão contaminados, que já se alimentaram também e no seu alimento contendo essa substância. Portanto, os animais que estão no topo da cadeia alimentar são os que mais ficam com maior concentração no caso do mercúrio. Portanto, seria, aí no caso a alternativa E. Questão 116. Essa questão ela é bem interessante, é uma questão relacionada à propriedade de membrana, né? Então, membrana celular. Então, nós vamos ver aqui, olha só, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida, ou seja, uma célula mestiça, uma célula misturada. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Ou seja, esses anticorpos eles foram inseridos como marcadores para marcar, para saber aonde essas proteínas estariam, porque esses anticorpos se ligariam a essas proteínas. Aí vem a pergunta: a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Então nós temos aí a alternativa A: movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Alternativa B: permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. C: auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. D: são mobilizadas em razão da inserção dos anticorpos. E: são bloqueadas pelos anticorpos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente vê aí em cima, as 2 células, na esquerda uma célula do camundongo e na direita uma célula humana. E logo abaixo vem aí a célula já híbrida, a célula, né, com proteínas de um lado, proteínas da membrana de membrana de camundongo e do outro proteínas de membrana humana. E nós podemos ver aí na etapa 2 já que foram inseridos anticorpos, ok? Aí nós vamos ver aqui embaixo, da etapa 3 para a etapa 4, né, depois de 40 minutos, com a incubação de 37 graus, nós vimos aí que houve uma mistura, né? As proteínas, houve uma mistura aí das proteínas, tanto a questão das proteínas de membrana de camundongo e as proteínas de membrana humana, de célula humana. Podemos que houve um mix, uma mistura aí. Então, eles observaram isso aí. Então, se nós observarmos essa figura aí que tem embaixo, um pedaço de membrana plasmática, nós podemos ver que essa parte amarela são os grupos fosfato dos fosfolipídios, né? Essas partes azul são proteínas de membrana.
Então, essas proteínas, elas têm a propriedade de mudar de posição no plano da membrana. Então, elas mudam de posição e, com isso, quando foram inseridos os anticorpos, então os anticorpos ligaram essas proteínas e os pesquisadores visualizaram, né, os anticorpos misturados, ou seja, as proteínas se misturaram. Por quê? Porque elas mudam de posição. Então não resta dúvida nenhuma, a questão é a alternativa A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, ok? Questão 117. A distrofia muscular Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X, ou seja, é uma doença relacionada ao sexo. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, ou seja, gêmeas idênticas, univitelinas, que foram geradas a partir de um único zigoto, eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Elas eram heterozigóticas, ou seja, elas tinham o alelo dominante e tinham o alelo recessivo. Então elas eram portadoras e não, Aí depois eles viram que o interessante é que uma das gêmeas apresentava um fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, a distrofia DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Olha só que interessante, pessoal? Elas são do mesmo zigoto, e uma saiu com a doença e a outra saiu normal. Então, o que poderia ter ocorrido? Então vem a questão, a diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela, aí vem a alternativa A, dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Olha, a dominância nessa doença, ela é completa. Dominância incompleta é aquela herança que ocorre com o descendente ter um fenótipo intermediário dos seus progenitores, ou seja, ele não possui o mesmo genótipo nem do pai nem da mãe, é um intermediário. Alternativa B, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Olha, os cromossomos X eles foram separados, normalmente, até porque o que ocorreu no embrião foi mitose. Então não houve falha na separação. Alternativa C, recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Nós sabemos que o embrião, depois da fecundação, a formação do embrião, ocorre divisão mitótica e a recombinação cromossômica ocorre lá na meiose, na formação dos gametas. Então não tem a ver com isso aí. A letra D, inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Olha, em função de compensação de dosagem gênica, porque o cromossomo X tem muito mais genes do que o cromossomo Y, acontece essa inativação de um dos cromossomos X ou de partes de um dos cromossomos. Então, o que ocorreu foi o seguinte: uma das gêmeas, o cromossomo X dela foi inativado no local onde havia o desão, que era desinho, que eram portadoras. Então foi inativado o cromossomo que tinha o alelo dominante e ela ficou com o alelo recessivo, ficou o outro cromossomo, o desinho foi o que ficou ativo e portanto não produzia a proteína que chama-se distrofina, Então a ausência dessa proteína causa esse problema nos músculos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 120. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles,
coloca-se água salgada e do outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Aí vem, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Veja só, pessoal, a pressão osmótica é a pressão que ocorre quando há mais soluto de um lado do que do outro. E essa pressão, ela exerce uma pressão sugando a água para o lado hipertônico, tá? E a pressão mecânica, no caso da osmose reversa, que é a osmose ao contrário, nós sabemos que a osmose é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Então a pressão mecânica, ela é a pressão que empurra a água salgada para o compartimento onde ocorre a água potável, ou seja, do lado hipertônico para o lado hipotônico, ou seja, fazendo que ocorra o contrário da osmose, né? Contra um gradiente de concentração. E, portanto, as pressões são em sentidos opostos. Então, se tiver na alternativa do mesmo sentido, já a questão não está correta. Veja só. Alternativa A. As pressões se apresentam no mesmo sentido e mesma intensidade? Nem mesmo sentido e nem mesma intensidade, né? B. Sentidos opostos e mesma intensidade? Se for sentidos opostos, beleza, mas se for mesma intensidade, não vai acontecer nada, porque as pressões são iguais. Então, uma anula a outra. A alternativa C. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica? Se a pressão osmótica for a mais intensa, então a água potável vai passar para o local onde tem água salgada, né? O lado hipotônico da água vai passar para o lado hipertônico, na tendência de equilibrar as concentrações. E a alternativa D, mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica? A pressão osmótica, né, ela não é no mesmo sentido, como eu já disse. Se estiver no mesmo sentido, não é. A alternativa é sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. A pressão mecânica ela tem que ser mais intensa, que é para superar a pressão osmótica e empurrar essa água salgada para o lado da água potável. Então, a questão, não resta dúvida, a alternativa é. Questão 123. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias, né? Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Bom, muitas bromélias, muitas espécies de bromélias, elas vivem sobre as árvores, usando essas árvores apenas como suporte, como morada, né? E aí vem a questão, essas espécies captam água, alternativa do organismo das plantas vizinhas, elas não captam água do organismo das plantas vizinhas porque elas não são parasitas, elas são apenas epífitas. Alternativa B, solo através de suas longas raízes. As bromélias epífitas, elas não desenvolvem um sistema radicular longo. Elas têm uma estrutura parecida com raiz que chamam-se de velame, mas o velame é mais para questão de fixação e não para absorção. Alternativa C, chuva acumulada entre suas folhas. A chuva, ela deixa água nas folhas das bromélias, das epífitas, né? E essa água, ela é utilizada pelas plantas, né? Principalmente na época de carência de água, né? De carência de chuva, porque existem bromélias que vivem em ambientes secos. Aqui no caso, a Mata Atlântica, que é uma mata úmida, né? Onde chove muito. Então, essas plantas retiram água dessas ali onde estavam acumuladas nas suas folhas.
A letra D, seiva bruta das plantas hospedeiras. Veja bem, a seiva bruta das plantas hospedeiras está lá no sistema xilemático, no tecido de condução xilema, e portanto essas plantas não vão lá porque elas não são parasitas. Quem fazem essa função são as ervas de passarinho, que são hemiparasitas, né, de plantas. A letra E, comunidade que vive em seu interior. Bom, no interior das folhas, ali na base das folhas das bromélias, existem umas animais, micro-organismos, como por exemplo, além de várias bactérias e outras, existem várias larvas de insetos e tudo, mas não é deles que sai, que é retirada a água para as atividades vitais dessas plantas. Na verdade, elas tiram da água da chuva. Ok? Alternativa C. A questão 125, ela está relacionada à questão de biotecnologia, né? Aí, ó, a reação em cadeia da polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida, né? Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina e timina e três entre as bases guanina e citosina. Veja bem, ele diz o seguinte: existem duas ligações de pontes de hidrogênio entre adenina e timina, que são as bases nitrogenadas. Uma adenina sempre está ligada a uma timina no DNA. E existem três pontes de hidrogênio unindo as bases guanina e citosina. Ok? Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, ela precisa ser aberta, ela precisa ser desenrolada, pelo aumento da temperatura. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Então ele pergunta o seguinte: qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, nós olhando essa figura aqui embaixo na tela, nós podemos ver que tem aí, ó, adenina timina tem apenas duas ligações. Essas duas ligações é o que ele está falando, as duas ligações de hidrogênio, né, as pontes de hidrogênio. Enquanto que a guanina e a citosina, né, elas apresentam aí em suas ligações três pontos de hidrogênio. Portanto, observando qual seria as ligações, né, as bases que se romperiam, né, com maior em função do aumento da temperatura. São aquelas que precisam de menos energia, né? Então o calor vai aumentando. Então aquelas bases que estão ligadas por pontos de hidrogênio que são mais frágeis, ou seja, em menor quantidade, são as que vão se romper, né? Então nós vemos a alternativa A, vemos que tem apenas duas bases de timina combinadas com duas bases de adenina. No segmento A, segmento B, nós vimos aí três bases de timina ligada a três bases de adenina, né? Então nós estamos vendo que no A e no B, nesse segmento, existe maior quantidade de guanina e citosina. No segmento da alternativa C, nós vimos que só existem duas bases guanina e citosina. Olha só, duas bases guanina e citosina. E a maioria são bases combinadas de adenina timina, que possui apenas duas ligações, né? Observando aí a alternativa D, vimos que tem três bases. Na letra C nós temos seis bases combinadas, adenina, timina. Na letra D nós temos três bases combinadas, adenina, timina. E na alternativa E nós temos quatro bases combinadas, adenina, timina. Então, qual seria o segmento
que exerceria menor custo energético para se romper? Não resta dúvida nenhuma, é a alternativa C, que possui maior quantidade de bases combinadas adenina-timina, que só possuem 2 ligações de hidrogênio, ok? Então, essas dicas aí dá para matar a questão tranquilamente. Questão 128. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, olha só pessoal, os cones, eles são as células da retina responsáveis pela captação de imagens em cores. Portanto, a degeneração dos cones, que existem 2 tipos de células responsáveis pela captação de imagem. Um tipo são os bastonetes, que são responsáveis pela captação de imagens mais em escala de cinza ou em preto e branco, e os cones, que são responsáveis pela captação de imagens e de imagem em cores. Portanto, a degeneração dos cones comprometeria a visão em cores, que é, no caso aqui, a alternativa A, ok? Questão 132. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, carne de porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Olha pessoal, aí é mais uma questão relacionada à osmose, Nesse caso não é osmose reversa, Olha, vamos fazer uma analogia aqui. Quando você salga uma salada, depois de algum tempo você percebe que as folhas da alface elas murcharam. Por que elas murcharam? Porque saiu água de dentro das células da alface. Em função do ambiente externo das células ficar hipertônica em função da quantidade de sal que fica maior. Então as células murcham, elas perdem água para o ambiente. Portanto, aí vem a alternativa. O que é a alternativa A? O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. A concentração de solutos dentro das células vai aumentar. Por quê? Porque vai sair água de dentro da célula. Então vai ficar mais concentrada a quantidade de soluto no interior das células. B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Não, o sal ele não vai desorganizar, e nem destruir as membranas das células. Letra C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Também não vai alterar. A membrana não vai deixar de absorver ou de ser semipermeável, ou então de ter o mosaico do fluido. Não vai deixar. Alternativa D. Os íons Na e Cl-, Na+, e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nessas células, Não, os íons eles não podem entrar livremente, eles precisam de um auxílio, porque eles são eletricamente carregados e, portanto, eles precisam passar por um processo de transporte facilitado através da membrana. Então, não é livremente que eles entram. A alternativa é: a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro das células, como aquilo que eu falei em relação à salada. Fora das células da carne ficou hipertônico, então a água das células vai sair para o ambiente externo, vai sair água de dentro das células da carne, ok? Questão 135, E última questão do caderno azul,
né, da prova de biologia do Enem de 2017. Vamos lá. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Alternativa A, vacina. Vacina é a introdução de vírus. De vírus, ou até tem vacinas que é apenas uma proteína, né? Não é a introdução de células. A letra B, biópsia. Biópsia é a retirada de células para exame, né? Não é a introdução. C, hemodiálise. Hemodiálise é um processo em que as pessoas que os rins estão falidos, não funcionam mais, precisam de filtrar o sangue através de um rim artificial, né? É uma doença que é bastante as pessoas sofrem muito com essa doença, né? Alternativa D, quimioterapia. A quimioterapia é a administração de substâncias químicas, né, para curar uma determinada doença, principalmente câncer. Não é introdução de células, né? E a alternativa é transfusão de sangue. Transfusão de sangue, o sangue é um tecido, né? É um tecido. Então, quando se faz transfusão de sangue, pode ser introduzido, né, injetado células sanguíneas ou células junto com o sangue para a renovação, a regeneração de tecidos, né, a partir de células novas. Portanto, aí a alternativa de letra E. Então, meus amigos, nós terminamos aqui os comentários, a correção das questões de biologia do caderno azul da prova do Enem de 2017, né? Então, o que eu tenho a falar que é muito obrigado por você ter assistido este vídeo, né? Sucesso nos seus estudos, tá? E você ainda não se inscreveu no meu canal? Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva, né? Deixe seus comentários, né? Suas curtidas, né? Se tiver alguma dúvida, envie para mim, né? E estarei aqui no próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo com mais questões ou mais mini aulas sobre biologia, ok? Tchau, tchau!